Então, o aumento linear é quando a gente relaciona a altura da imagem com a altura do objeto. Ou seja, eu quero saber a mudança de tamanho que ocorreu. Porque lembra que em espelhos esféricos, o objeto e a imagem não necessariamente ficam no mesmo tamanho, porque ocorre uma pequena distorção ali do tamanho dos objetos em relação à imagem. Então, a imagem pode ficar maior, a imagem pode ficar menor, a imagem pode ficar do mesmo tamanho que o objeto em si. Para isso, a gente usa essa relação chamada aumento linear ou ampliamento linear. Tudo bem? Que é a ideia que a gente tem que ter aqui? Essa expressão ela pode ser calculada de algumas maneiras diferentes. Primeiro jeito, o ampliamento, que é o A, ele vai ser igual a I, que é o tamanho da imagem, dividido por O, que é o tamanho do objeto. Então, essa é a primeira relação. Outra maneira de calcular o aumento linear é você pegar o A, sendo igual a menos P', lembra que o P' é a distância da imagem, dividido por P, que é a distância do objeto. Então, você tem essas duas maneiras tradicionais de calcular o aumento linear. Só que o aumento linear é você, por exemplo, você tem lá uma imagem que é o dobro do objeto. Então, você colocaria 2 sobre 1. Então, o aumento linear seria 2, por exemplo. Independentemente se você usar essa fórmula ou a outra, as duas têm que dar o mesmo valor. Sendo assim, eu posso igualar as duas expressões. Então, eu tenho essa outra relação aqui, ó. O tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto pode ser dado pela razão entre a distância da imagem sobre a distância do objeto. Beleza? Esse sinal de menos aqui tem que ser carregado, tá? Tem que tomar cuidado com ele aí. Uma coisa interessante, o ampliamento ele vai ser dito como positivo se eu tiver uma imagem direita. O ampliamento vai ser dito como negativo se eu tiver uma imagem invertida. Então a gente tem que saber aquelas características da imagem para determinar o sinal. Show de bola? Vou dar um tempinho para vocês anotarem e a gente vai fazer um exercício para fixar essa ideia. Tá? Aqui para vocês. É, uma pessoa observa a imagem de seu rosto refletida em um espelho côncavo. Tá? Então a gente sabe que o espelho é côncavo. A uma distância de 20 centímetros. Sabendo sendo essa imagem uma vez e meia maior que o rosto da pessoa, quanto mede aproximadamente o raio de curvatura do espelho? Então, o que a gente tem que entender aqui, ó? Ele quer que a gente descubra o raio de curvatura. Tudo bem? Quer saber o R. A gente sabe que o raio de curvatura é duas vezes a distância focal. Show de bola. Eu não sei a distância focal, então aqui eu já tenho um pequeno probleminha. Ele diz que o objeto, que é o rosto da pessoa, se encontra a 20 centímetros do espelho. Então tá aqui o P, 20 centímetros. Eu não sei a distância da imagem que vai ser formada, preciso descobrir. Então eu tenho duas incógnitas até agora, concorda? Eu sei que o tamanho da imagem, que é o I, é 1,5 vezes maior que o tamanho do objeto, que é o O. Então vamos lá. O que eu preciso saber? Eu preciso saber o raio. Para saber o raio, eu preciso saber a distância focal. Todo mundo concorda? Então vamos lá. Para saber a distância focal, eu posso usar a equação de Gauss. A equação de Gauss é assim, ó. Uma fimose é igual a um pinto mais uma pelinha. Show de bola? O que acontece? Eu sei a distância do objeto, que é o P. Porém, eu não sei a distância focal, que é o que eu quero achar, e não sei a distância da imagem que eu preciso para achar a distância focal. Todo mundo concorda? Então, quer dizer, o nosso foco agora é descobrir a distância da imagem. Ah, mas como é que eu posso fazer isso? Aí eu vou voltar no slide aqui, ó. Olha só. A gente viu o quê? Que o tamanho do objeto sobre o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto é igual à distância da imagem sobre a distância do objeto. Então eu posso usar essa relação, não posso? Então vamos voltar aqui e usar ela. Então a gente vai usar assim, ó. O tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto é igual a menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. O tamanho da imagem é 1,5 vezes o tamanho do objeto. Então, eu vou substituir aqui, ó. 1,5 vezes o tamanho do objeto. Isso dividido pelo tamanho do objeto.
vai ser igual. O tamanho da imagem eu quero achar, então menos pelinha, sobre o tamanho do objeto é 20. Tudo bem até aqui? Todo mundo concorda que o O eu posso cortar com o O aqui? Um está dividindo pelo outro, então eu posso simplificar. Vai ficar 1,5 é igual a menos pelinha sobre 20. Multiplico cruzado, o meu pelinha vai ser menos 1,5 vezes 20. Todo mundo concorda que eu fiz o quê? Tá. 1,5 vezes 20 vai dar 30. Então vai dar menos 30 centímetros a distância da imagem até o objeto. Tranquilo até aqui? Tá. Agora que eu sei o pelinha, eu posso voltar na equação de Gauss. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre f, que é a distância focal, é igual a 1 sobre 20 menos 1 sobre 30. Todo mundo concorda com o que eu fiz aqui? Muito bem. Agora vamos calcular. 1 sobre f, eu vou tirar o MMC. MMC de 20 e 30 é quanto? 60. Hã? Tá negativo. É porque o negativo do 30 eu já subi aqui. Ficou mais com menos do menos. 60 dividido por 20, 3. 3 vezes 1, 3. Menos 60 dividido por 30, 2. 2 vezes 1, 2. Então eu tenho que 1 sobre a distância focal vai ser 1 sobre 60. Então a distância focal vale 60 centímetros. Tudo bem até aqui? Se a distância focal vale 60 centímetros, o raio vai valer 120 centímetros. Show de bola? Então quer dizer o quê? Eu preciso descobrir algumas coisas para conseguir resolver o problema em si. Maravilha?